Hoje vamos falar sobre um assunto que se chama campo eletromagnético. Então, a eletricidade e o magnetismo. Por que falar sobre isso? Exatamente porque é o que nós temos em nós, um campo eletromagnético. Aquilo que nós usamos no sentido de atrair ou repelir está ligado exatamente com o campo eletromagnético. Então, observe bem, quando você, igual a palavra, do bom e mau uso, o sentimento ele está ligado com esse campo eletromagnético, porque é atração e repulsão, quer dizer, você atrai ou você afasta. Então, eu falo essa palavra para que vocês possam entender, usar com mais sentido, mais significado e mais conhecimento. Por isso que eu falo ter conhecimento e informação é importante exatamente para isso, a gente ter condições de usá-las de uma forma correta e saber atrair pelo campo magnético em nós as soluções positivas. E é exatamente isso que as pessoas, às vezes, por falta de informação, conhecimento e direcionada à parte externa do dia a dia, querem resolver sem esse conhecimento e aí ele fica no meio dessas ondas perdidas. Por que perdidas? Porque ele acaba usando de uma forma incorreta o seu campo eletromagnético. Ele faz o mau uso dele. Então, procure entender isso. Tudo que nós usamos, não importa o que seja, tem um campo eletromagnético. E é isso que faz a mudança da vida. Destino é algo que pode ser mudado. Depende de cada pessoa. É o campo eletromagnético que determina criar esse destino, fazer mudanças. E quando você tem algo dentro de você que não quer mudar por hábitos negativos, é um campo eletromagnético incorporado em você. E às vezes, quando o padrão é tão forte, ela se cristaliza. O que é cristalizar? Ela embrutece, ela se torna rígida. E aí não existe o coração. Ela vai esquecendo desse detalhe. Por isso que eu, quando procuro conversar com as pessoas, eu procuro ver esses dois lados, a rigidez e a maleabilidade através do coração. Então muitas pessoas elas vão se embrutecendo porque os problemas elas vão piorando, porque ela não consegue ver uma solução. É como se estivesse num quarto fechado sem porta. E a porta é exatamente a maleabilidade, ao coração de cada um. E, e a gente não recebe isso, às vezes, as pessoas. Pessoas, eu digo, os nossos pais, a nossa família. Porque eles também não procuram esse conhecimento como solução, como aprendizado e desenvolvimento e progresso. Esse desenvolvimento significa você crescer. E a gente pode crescer a cada dia. Porque o progresso, desenvolver-se mudanças. Então você pode optar a mudança em piorar ou pode optar por melhorar. Mas às vezes a pessoa ela fica de tal maneira presa numa prisão interna, de uma mente com quatro paredes sem porta. E ela não consegue ver a porta aberta. Por quê? Ela alimenta de tal maneira esse problema, ela fica presa, criando raízes tão fortes. A raiz quando se torna forte porque ele está permitindo que ela se torne maior que ela.
E essas raízes vão se tornando profundas. E aí vem as doenças psicossomáticas, né? Que cria através do sentimento ou é uma porta que está sempre fechada. E isso faz com que as pessoas criem as suas doenças. A doença, ela não nasce do nada. Ela tem que ter uma causa. O efeito é a doença. A causa sempre seremos nós mesmos, dentro de nós. Então, a palavra autoconhecer, conhecer a si mesmo, é você ter instrumentos de informação e conhecimento. E dela fazer uso interno. Trabalhar com aquilo que você está coletando dia a dia. E coletar significa resolver, não é deixar sem solução. E é difícil as pessoas, quando a gente conversa com elas, até elas entenderem isso. E é claro que existem outras coisas que a gente fala, o invisível, que é algo que existe, que não se toca, mas que está no coração, essa invisibilidade. Outros campos que o coração dá acessibilidade. E ela faz com que possamos perceber mais coisas, claro que eu falo a palavra intuição, de ver, perceber certas coisas, prever certas coisas também, como às vezes acontece dentro de mim. Às vezes converso com a pessoa e vem alguma coisa da pessoa em relação às vezes ao passado ou ao futuro dela, porque está registrado nesse campo. Então significa que nós somos um campo dimensional, é algo que está além do físico. E esse corpo tem arquivos. E arquivos são pequenos filmes do passado e do presente, que é a formação dela. E o futuro depende. Não é que depende. Depende das nossas ações do hoje, na verdade. O futuro depende das nossas ações de hoje. E dependendo da função dela do passado, que não vai para o presente, ela determina esse futuro pelo passado. Por quê? Porque ela não muda através do presente, passado mal trabalhado. E viver o presente é ter consciência de viver o presente. E para você atingir a viver o presente, precisa praticar o exercício do relaxamento. E esse relaxamento a gente chama de meditação. A própria palavra fala assim, meditar através da ação, em movimento. E é claro que ninguém consegue fazer isso noite por dia. Por isso que às vezes é preciso a pessoa treinar um pouco, né? E com o tempo habituar-se a fazer o dia inteiro. E aí as pessoas vão conseguir dessa maneira viver o seu presente. Ver um desafio à sua frente como solução. Às vezes não vem instantaneamente e pode vir, dependendo do tempo, da compreensão da pessoa, do preparo dela, da consciência dela e principalmente do sentimento, que é o coração que está dentro dela. E não existe o que o coração pode solucionar. Eu digo para você, dentro de si, porque o instrumento que está em você é do seu uso para você. Então depende de cada pessoa ter esse acesso e saber usar esse conhecimento a seu favor. Então se chama-se a lei da colheita. Você vai plantar, como eu digo às pessoas, uma semente. A semente é pequena. Para chegar ao fruto é o tempo que se leva do que você decide plantar, em organizar e planejar ou até realizar. Então isso vai de cada pessoa. Então eu posso determinar o meu futuro. Eu determino o meu futuro.
Eu determino o meu destino. Eu determino as pessoas que virão até mim. Por isso que a gente usa a palavra campo eletromagnético. Porque nós somos um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético existe em qualquer lugar do universo. Tudo é eletromagnético, porque ela significa a lei do equilíbrio. É uma lei existente. A pessoa acreditando ou não nesta lei, a lei funciona com independência de qualquer crença de qualquer pessoa. Então ela funciona desta maneira. Por isso que se diz que quando o universo ele é neutro, ele é um espelho, ele devolve conforme a sua imagem. E é assim que funcionam as coisas. Ter esse conhecimento é um tesouro de cada pessoa. Utilizar é uma maneira dela aprender e com o tempo terá as provas de que isso existe e funciona dessa maneira. Não só aqui, como em qualquer parte do universo, é uma lei que funciona dessa maneira. É campo eletromagnético. Então que com essa informação vocês possam buscar outras informações, outras fontes e entender que o campo eletromagnético é importante porque ela está dentro de nós 24 horas.